preparei aqui um material que a gente tem um quadro exatamente para a gente trazer essa questão de atualidade, né? Eu acho que o homeschooling foi um assunto que ficou bastante em alta, né? Que é essa educação domiciliar. Vou colocar aqui um conteúdo para vocês ouvirem, exatamente para trazer essa reflexão. E aí eu vou querer que vocês compartilhem um pouquinho o que vocês acham desse assunto, né? Ele ainda está em discussão aqui no Brasil, mas pode, digamos, acontecer a qualquer momento. E eu acho que muita gente ainda tem dúvida, né? Não sabe se isso vai ser legal ou não. Vou colocar aqui para a gente compartilhar juntas. Minuto Vanessa Vandini. O ensino domiciliar ou homeschooling, como tem ficado mais conhecido, é um tema em alta na área da educação, principalmente nesses últimos dias. No Brasil, por enquanto, a prática não é autorizada, mas um projeto de lei que regulamenta esse tipo de ensino acabou de ser aprovado na Câmara dos Deputados e segue para avaliação do Senado, ainda sem prazo de ir à votação. O fato é que muito se falou sobre esse assunto. O ensino domiciliar nada mais é do que os pais, os responsáveis, os tutores das crianças assumirem o papel de professores e todo o processo de aprendizagem ocorre fora da escola. Muitos países já aceitam essa prática, como Portugal, Estados Unidos, Canadá, Finlândia, Reino Unido, Itália, Suíça, Japão, Chile. São mais de 60. Claro, cada lugar com as suas regras, e em muitos desses lugares as crianças precisam estar matriculadas em uma escola para a realização de provas, para avaliar o conhecimento. Por aqui, as principais questões em torno desse tema são: a escola vai além do conteúdo? E a socialização e os ensinamentos que se aprende com o convívio com o outro, com a diferença, os conflitos, o respeito, o envolvimento com pessoas de idades semelhantes. Tudo isso aconteceria em casa? Quem defende a prática acredita que sim, e inclusive aponta um melhor desempenho de alunos que passam por esse processo de aprendizagem em casa. E você, já parou para pensar nessa nova possibilidade de ensino? E aí, meninas, qual que é a avaliação que vocês têm, né? Então, assim, só reforçando, em muitos países isso já acontece, isso está sendo avaliado aqui no Brasil. Dá para trocar, ou isso dá para acontecer realmente com qualidade? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que esses pontos que estavam ali, que foram colocados, são muito importantes, da socialização, e são realmente os pontos que são importantes de discutir. E tem um outro ponto também, que é o quanto nós, como país, como governo, a gente está pronto para dar conta da escola pública, que já é um desafio muito grande, que a gente não está dando conta do jeito que deveria dar, e da fiscalização, do acompanhamento, do suporte que o homeschooling exige. Então, por exemplo, falou ali, Reino Unido é um país, já pratica, né? Mas, por exemplo, a gente estava agora em Londres, numa feira de educação, que era a maior feira de educação do mundo, e a gente ficou até surpresa de descobrir um fato que a gente não sabia, que os alunos lá da Inglaterra, quando eles estão no ensino fundamental, eles levam um livro para ler em casa, os pais têm que assinar quando esse livro foi lido e que a família acompanhou a leitura, porque o governo cobra da escola a certificação de que cada família leu o livro com cada aluno. E aí, nessa feira que a gente estavam tendo algumas soluções de tecnologia de como poder monitorar essa leitura, porque hoje em dia é feito à mão. Hoje em dia é feito à mão. E aí a pessoa da feira falou assim: como que é feito no país de vocês? Como que vocês têm a certeza que os pais leram cada livro com os filhos? E a gente ficou meio que cri. Então, assim... Sorte da escola que tem a biblioteca para a criança levar o livro para casa. Imagina ainda garantir que o pai leu com o filho. Então, eu acho que a gente ainda está alguns passos para trás nessa questão de conseguir tirar da escola toda essa acompanhamento que os alunos precisam e deixar na casa de cada família. A gente não consegue ainda, tendo os alunos ali reunidos na escola, ter a certeza de que todo mundo está evoluindo, chegando no seu potencial máximo. Então, e tem um outro ponto, que a gente vem de 2 anos muito desafiadores da educação, e a gente tem
próximos anos mais desafiadores ainda, que apesar de poder ir para a escola, a gente tem que lidar com poder ir fisicamente, né, para a escola, a gente tem que lidar com as questões de lacunas de aprendizagem, as questões emocionais, o cansaço dos professores e gestores de escola. Então, eu não acredito que seja o momento de implementar um modelo novo como esse. Então, e eu, no meu caso, assim, eu sou muito a favor da democracia, então eu acho que é justo que as famílias possam escolher entre mandar o filho para a escola ou educar em casa, porém, a questão é exatamente essa. Todos esses países onde o homeschooling funciona, primeiro se estruturaram para depois liberarem, para, inclusive, acompanhar se a família que optou por essa modalidade tem condições de oferecer o que o aluno precisa. E nós não temos no Brasil essa condição. A gente não tem estrutura para isso. Exatamente. E agora, vindos desses 2 anos de pandemia, um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando é a evasão escolar. E essas crianças que não voltaram, que ainda não conseguimos ir lá descobrir onde estão, o que estão fazendo... Por que não voltaram? Pode ser que os pais simplesmente escrevam lá, não, agora estou ensinando em casa. E outra questão é essa, a conscientização, primeiro, da população sobre o peso e as consequências dessa decisão. Né? Então, não é simplesmente... Porque afeta o futuro dessa criança. Exatamente, né? E afeta o futuro dessa criança, da sociedade e do país como um todo. E então, primeiro tem que montar uma estrutura que permita que quem optar por essa modalidade tenha todos os recursos disponíveis. Que material? Qual metodologia? Como é que quanto você vai tempo? ensinar? Como é que eu meço se essa criança está acompanhando ou não? Segundo, o governo poder acompanhar se quem se propôs a fazer de fato está fazendo. E se está funcionando. E terceiro, se alguma família que não tem as condições de oferecer essa modalidade fizer a opção por essa modalidade, qual é a ação para eu ir lá convencer essa família de que não, olha, seu filho precisa ir para a escola. E essa pessoa, quem vai ser essa pessoa, né? Que vai fazer. Ou de formação para essa família, né? Porque esses hoje. países, eles têm congressos, encontros para formar a família ou o tutor que vai fazer o homeschooling. Então, Gente, temos um caminho longo aí.